Isso aí. Então, vamos lá. Você abre, Rosana? Ah, vamos agradecendo ao nosso querido Mestre Jesus pela oportunidade bendita deste nosso encontro de hoje, pedindo a proteção de Deus, nosso Pai, que Ele nos envolva a todos no seu amor, na sua misericórdia, e que possamos, na noite de hoje, receber a inspiração que vem do alto, receber tudo aquilo que pudermos trocar entre nós, de conhecimento, de amor, de compreensão. Que Jesus nos ilumine a todos, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E quem vai fazer a prece inicial é a minha xará, Rosana Martins. Vamos lá, Minha então. xará total. Nome e sobrenome. É verdade. Vamos agradecendo a Deus, ao nosso Pai amado, a Jesus, nosso Mestre querido, a toda a espiritualidade bendita, por mais essa oportunidade de aprendizado, pedindo ao Pai Jesus que abençoe nossos professores, os nossos colegas que aqui estão, os que estão chegando, os que não puderem chegar, que todos sejam envolvidos e que nós possamos assimilar esses ensinamentos bendito que só vai nos enriquecer a cada dia e que possamos, Pai, Jesus, Mestre querido, um dia, em breves dias, pormos em práticas, dividindo todos esses bens que estamos recebendo de graça para o auxílio dos nossos irmãos de jornada. Que assim seja, graças a Deus e ao Mestre Jesus. Assim seja. Graças a Deus e a Vamos à Jesus. Deixa leitura. eu só... Ok. Isso aí. Deixa eu colocar a Rosana como... Isso, aí eu vou Co-host. botando o pessoal para dentro. Você só está como Rosana. Rosana. Eu acho que eu estou como Rosana só. Isso aí. Quem que vai fazer a leitura? Eu posso começar? Fábio. Fábio. Vai lá, Fábio. Bora lá, então. Livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 142, Lucas 16:13. Nossa, tá pequenininha a letra, hein, Marcos? Tá vendo no celular, né? Já cheguei aqui, já passei dos 30, hein? Vamos lá. Um só Senhor. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Jesus, Lucas, capítulo 16, versículo 13. Se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidade nas estradas do mundo, é que depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos, com respeito ao Senhor, a que devem servir. Como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se aliam na marcha diária. Que dizer de um homem que pretenda dirigir 2 centros de atividade antagônica em simultâneo esforço? Cristo é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com os sacrifícios do seu amor. Somos servos dele. Precisamos atender-lhe aos interesses sublimes, com humildade. E para isso, é necessário não fugir do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte do serviço confiada ao nosso esforço nos círculos da luta e em célula de trabalho do Cristo. A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao Mestre
como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Acabou aí? Acabou. Acabou aí. É Legal. curtinho. É um texto muito bonito, curtinho, mas rico, né? Não dá para a gente seguir a dois senhores. Nós só temos um modelo, né? Só temos um guia, que é Jesus. Se ele não tivesse vindo e dado o seu exemplo, como diz lá no A Caminho da Luz, nós teríamos desculpas. Mas ele veio, né? Ele veio, nasceu lá entre os bichos, mostrou sua simplicidade, mostrou que não precisamos de títulos, ele era simples, um carpinteiro, e ele representou o amor, a justiça, a caridade e principalmente o amor ao próximo. Então, natural que estejamos encarnados e tenhamos dificuldades, tenhamos dores, tenhamos mazelas, precisamos de dinheiro para pagar as contas, né? É natural que a gente precise viver da situação mundana. É natural, enquanto estamos encarnados, que tenhamos tais preocupações. Porém, preocupação é uma coisa, foco é outro, é outra coisa. Qual é o nosso foco? Qual é a nossa ideia central? Toda vez que a gente se pegar tendo uma ideia central que seja visível aos nossos olhos, ou seja, ela é material, nós estamos seguindo a um senhor errado. Toda vez que nós tivermos como foco, como ideia central, algo que seja invisível aos nossos olhos, ou seja, a caridade, o amor, o galgar amigos para os tabernáculos eternos, o perdão, aí sim nós estamos com foco, com a ideia central a um só Senhor, que é Jesus. Então, Jesus dividiu o pão, Jesus dividiu o vinho, Jesus atendeu as dores dos necessitados. Ele esteve aqui encarnado, ele mostrou que é possível, mas jamais podemos servir a mais de um Senhor, que é Jesus Cristo, nosso modelo e guia. É mais ou menos por aí, vou deixar um espacinho aí para o pessoal comentar também. Tá ótimo. Mais alguém tem algo a dizer? Alguma coisa que se lembre? Que queira comentar? Esse texto pode nos remeter a situações, se não vividas, vistas, né? Ninguém tem nada para comentar? Oi, Rosana. Eu Oi, gostaria de comentar fala. que nós, Quem está nós somos falando? A espíritos, Neide? Neide, isso. Oi, Neide. Somos espíritos vivendo experiências, né, na vida da matéria. Se a gente colocar, souber aprender, aproveitar esses aprendizados que a gente tem e colocar na nossa vida tudo, Deus, em primeiro lugar, e em tudo aquilo que a gente faz, com certeza a gente está praticando os ensinamentos de Jesus. Porque o mundo que a gente vive, ele tem as coisas boas, né? E tem também as dificuldades, os sofrimentos, as dores, as doenças e tudo mais. Que quando a gente compartilha isso e a gente sente a dor do nosso irmão e a gente pratica essas coisas, que é o amor, né? Que é a prática maior de Jesus é o amor, o perdão. Então, acredito que a gente está no caminho, e depois que a gente aprender o caminho, fica difícil a gente sair dele, não tem outro caminho, é só esse. E aí a gente tem que segurar o tranco, porque vem coisa, vem muita coisa, e a gente sente que a gente está forte ali na mão de Deus. A gente está segurando e a gente não se sente desamparado. Isso é uma bênção. Obrigada, era isso que eu queria falar. É isso aí. Mais alguém? Na semana passada eu cheguei a falar com vocês, eu sempre falo do sininho que parece que toca dentro da cabeça da gente, né? Alertando que quando a gente está prestes a pisar na bola ou
acabou de pisar na bola, né? A gente já tem isso, né? Nós já conseguimos adquirir isso, né? Olhando para Jesus, tendo ele, como disse o Fábio, como nosso modelo, né? A Neide acabou de citar as nossas dificuldades, e às vezes a gente tem coisas muito prosaicas, né? Coisas assim que nós somos testados no nosso dia a dia, com coisas bem bobas às vezes, mas que na verdade não são, né? Eu sempre me lembro assim, hoje em dia não dá mais para fazer isso, né? Mas quando a gente botava o papelzinho lá no carro para dizer do estacionamento, né? Não conheço ninguém, eu também já fiz isso lá atrás, em Priscas Eras, né? Quase que em outra encarnação, a gente roubar lá uns 10, 15 minutos e colocar para frente o horário, né? Do tempo que vai ficar estacionado na rua. Uma coisa boba, mas a gente está fazendo errado, né? Se eu parei tal hora, por que que eu vou colocar outro horário, né? E assim, as regras existem e a gente deve respeitar, porque assim como vivemos, né? Estamos encarnados, vivemos nesse mundo, esse mundo tem normas, esse mundo tem regras, e mesmo que eu possa discordar de algumas, vivemos aqui, temos de cumprir, né? E de vez em quando a gente quer burlar uma regra, a gente quer fazer uma coisa que não está dentro dos conformes, né? Coisas bobas às vezes, né? Como isso que eu mencionei, você vai lá preencher o papelzinho da Zona Azul e põe 10 minutos para frente, né? Época que vendia CD, pessoal que comprava o CD pirata, mas o outro ganha mais, mas, né? Tá pagando imposto, mas tá fazendo não sei o quê. Gente, né? Assim, são coisas bobas, eu estou citando coisas bobas. No nosso dia a dia, a gente é colocado à prova com coisas bobas, né? E a gente não pode mais dizer que não sabe, né? Que está errado e que não é para fazer o errado, né? Jesus faria isso? É só pensar assim, Jesus faria isso? Acho que não. Se ele estivesse aqui encarnado, nesse momento, vivendo com a gente. Ele ia querer levar vantagem em alguma coisa? Creio que não. Então, a gente precisa começar a pensar pelas coisas bobas, porque as grandes a gente talvez tenha mais dificuldade, mas a gente vai sendo testado no nosso dia a dia, né? Nos adequando ao modelo que nós pretendemos seguir, né? E como disse o Fábio, aqui a gente tem que viver de acordo com as nossas necessidades terrenas, né? Viver bem, viver com dignidade, isso é lícito, né? Mas o que a gente faz com o dinheiro que nós temos sobrando? A gente espera sobrar para compartilhar? Se a gente esperar sobrar para compartilhar, acho que não vamos compartilhar com ninguém. Então, assim, não é? Tem gente rindo, mas não é? A gente tem que tirar antes, né? Tirar antes de esperar sobrar para compartilhar. A gente vai compartilhar só coisa material? Claro que não, né? Temos pessoas que não conseguem compartilhar nada, nem tirar antes do material. Se bem que a gente lembra lá do óbolo da viúva, né? Mas vamos deixar para lá. Vamos fazer que ninguém, né? As pessoas não podem compartilhar nada de material. Nós estamos doando o nosso tempo? De que maneira nós estamos doando o nosso tempo? Nós estamos aproveitando o de melhor que nós temos nesse tempo que nós estamos doando? Qual a qualidade do tempo que eu estou entregando para o outro? Né? Tudo isso. Jesus daria um tempo dele sem qualidade para um irmão? Quando a gente senta para conversar com o outro, você está disposto mesmo a ouvir, né? Tudo que o outro tem a te dizer, quando é isso que você tem para oferecer, o seu tempo, o seu ombro, o seu ouvido, você está inteiro ali naquele momento, porque Jesus estaria. Então, assim, tudo a gente tem que. Ele é o nosso modelo. Então, mesmo vivendo encarnados, mesmo cercados de necessidades, né?
que nós temos, mesmo cercados de coisas que nos acontecem, de atribulações no nosso dia a dia, se nós pensarmos que temos um Senhor e é só Ele, a gente vai errar menos. Só pensar, né, como Jesus agiria nessa situação. Falar uma coisa bem Claro, nem rapidinho, sempre a Rosana. gente tem tempo de pensar. Oi, fala, Fábio. É bem rapidinho. Porque conforme você foi falando, foi vindo coisas da minha cabeça, né? E o que a nossa colega falou também, concordo plenamente com vocês duas. Dá um exemplo bem simples, como o buraco é mais embaixo quando a gente começa a estudar, né? Como vocês falaram e como você bem colocou. São nas coisas bem simples. Eu faço corrida de rua há muitos anos e eu vou muito para o interior e eu corro muito na estrada. E na estrada, óbvio, eu corro no acostamento, né? E eu não dou conta de passar por um prego e não parar a corrida. E às vezes o treino tá forte, tá puxado, tem que respeitar um certo tempo limitado lá. E eu paro abaixo, pego esse prego na mão e levo comigo até poder jogar num lugar seguro. Depois que a gente estuda sobre consciência cósmica, por exemplo, parece besteira isso que eu falei, mas não é. Porque nós Não somos é? responsáveis por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente não faz e por aquilo que a gente poderia ter feito, né? Teríamos E não condições e não fez. fizemos. Então, eu deixar aquele prego, a partir do momento que eu passo por ele, ele deixa de ser um problema meu, né? Só que não. Se É alguém seu passa de carro problema. ali Você viu? atrás e fura o pneu e tem um problema ali na frente, eu sou corresponsável por aquela situação, porque eu Claro. poderia ter ajudado aquele irmão. Nós estamos todos dentro de um fluido cósmico universal. Somos todos Uhum. irmãos. Temos que ter essa compaixão. Então, realmente, conforme a gente vai estudando e galgando degraus, o buraco é mais embaixo. Não dá para voltar para trás, né? Não dá. Só- A gente não consegue. É, Que bom que a gente não consegue mais voltar, né? é É isso daqui para aí. frente. Na próxima, a gente vai estar melhor ainda. Né? Se Mais Deus uma quiser, e a gente palavrinha, colaborar. Rosana. Fala, Neide. Quando eu me dou conta de que eu pisei na bola e eu não consegui fazer melhor, eu lembro de Jesus quando fala que nós somos simples e ignorantes em muitos aspectos. Eu peço perdão, porque eu conheço minhas limitações e as minhas misérias também. Então, muitas vezes, mesmo que eu queira fazer algo assim, colocar Deus em primeiro lugar, para mim isso é muito importante. Logo de manhã, abrir a janela, olhar para o céu, respirar, isso é muito. Mas tem vezes que outras coisas não me permitem fazer isso. Mas eu tenho ele aqui, mesmo que eu não faça naquele momento, que outras coisas vêm, né, acabam Uhum. tendo prioridade. Então, pequenas coisinhas simples, parece simples, como você falou, mas não é. E aquilo Não fica são. lá me corroendo, né? Porque a primeiro momento que eu tenho, eu vou e volto meu olhar e faço minha oração, né? Porque isso acaba sendo prioritário mesmo, colocar ele em primeiro lugar materialmente, fisicamente, elevar meus pensamentos. É isso, obrigada. E isso que o Fábio falou também, a nossa consciência, não só em relação também ao que vem atrás, né, do prego, mas o lixo, né? O que que a gente está fazendo com o nosso planeta? Então, tudo isso tem a ver, né? Tem a ver com seguirmos a Jesus. Jesus jogaria lixo na rua? Creio que não. Então, assim, se a gente começar a pensar nisso, né, a gente se melhora. É meio que não tem volta, é progressivo. A gente só melhora. Que bom, né? A gente só melhora. E vamos deixando esses nossos vícios, né? Essas nossas viciações, na verdade, de, de cometer esse tipo de equívoco, né? De não nos cuidarmos bem, de não cuidarmos bem do nosso planeta, de não cuidarmos bem dos nossos irmãos que estão à nossa volta. A gente não tem mais volta. É daqui para frente, cada dia melhor. E tendo esse modelo na nossa frente, não tem como errarmos muito mais, né? E que bom. É isso.
passar a bola para o Marcos. Vamos começar a estudar as parábolas. Isso aí. Algumas, né? São muitas. É isso aí, gente. Então vamos lá. Hoje a gente entra nas parábolas, né? A gente vai entrar aí nas parábolas que Jesus contou para exemplificar. O que é uma parábola, né? A parábola é uma alegoria, uma narração alegórica em que o autor ali, ou o orador, ele usa para exemplificar, contextualizar um conceito, né, um ensinamento. As parábolas do Cristo, em geral, elas são muito ricas de ensinamentos, tem muita coisa. A gente fechar a questão nas parábolas é limitar o ensinamento dele. Existem muitos exemplos, muitos. Você pode usar as parábolas em vários contextos, para vários conceitos, para exemplificar muitas coisas. Esse trecho da harmonização foi tirado ali de uma parábola, né? Que a gente vai falar um pouquinho aqui. E hoje a gente vai começar, né, essas aulas das parábolas com a parábola do administrador infiel, que é uma parábola um tanto quanto polêmica, né? A compreensão dela você precisa de um pouco de atenção para observar ali do que se trata nessa parábola. O que ele está trazendo para nós não é tão simples, é inclusive motivo de algumas discussões. Como é que ele fala de um administrador infiel? A gente vai entrar aqui nos detalhes, né? E tentar tirar ali o conceito principal dela. E a parábola dos talentos, né? Que essa é um pouco mais comum. A compreensão dela ali é um pouco mais, vamos dizer, acessível, né? Mas as duas, elas falam, como a maioria das parábolas, mas elas falam da capacidade que nós temos da prática da caridade, de fazer o bem, de proporcionar o bem, tá bom? Para começar, né, entrando nestas parábolas, nessas duas parábolas, vou trazer aqui uma pergunta lá do Livro dos Espíritos, para a gente já tirar daqui um caminho para a compreensão dessas duas parábolas. Então, a gente tem lá na questão 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que estamos encarnados aqui? Qual que é o propósito de estarmos aqui? O objetivo mor, o objetivo principal de estarmos encarnados. Os espíritos responderam: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, estarmos encarnados, seja numa prova, numa expiação, um processo de resgate, enfim, missão, o propósito é chegarmos à perfeição. Esse é o objetivo principal. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então, eu deixei aí em negrito expiação e missão. A gente vai usar as duas ali, e a gente pode usar essas duas propostas para compreender tanto a do administrador infiel como a dos talentos. Essa questão vai nortear as duas parábolas, tá? Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação. Ó, mas para alcançarem essa perfeição, que é o propósito da encarnação, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal, todas as características, dificuldades da existência corporal. E é nisso que está a expiação. Então, o fato de estarmos encarnados já é uma situação expiatória, a gente já vai passar por dificuldades. A gente já vai, de algum modo, sofrer as consequências da carne, de estarmos inseridos na carne.
Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, a gente participa do processo. A gente não está aqui passivamente, a gente precisa trabalhar também. É como se a gente estivesse morando numa casa, o dono da casa não exige de nós que a gente pague as contas, mas de qualquer modo a gente tem que ajudar, lavando a louça, limpando o quarto, arrumando as coisas, a gente tem que dar alguma colaboração. Não é só ficar aqui, né? Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, todas as vicissitudes, as dificuldades, as características do ser humano encarnado, naturalmente ela nos condiciona ao progresso espiritual, ao crescimento. É um aprendizado contínuo. Sem querer, a gente evolui. Naturalmente, a gente evolui. Aquele mais desleixado vai evoluir. O fato de estar encarnado já vai nos colocar em condições de evoluir. Um pouquinho que seja, mas a gente avança. Na pior das hipóteses, estaciona. Mas o próprio estacionamento já é, de algum modo, um progresso, porque ele vai compreender que aquilo foi uma perda de tempo. Então, ele já aprendeu, já evoluiu. Então, estarmos aqui é isso, é evoluirmos, desenvolvermos. Quando compreendemos esse mecanismo, talvez isso fique mais fácil. Quando interiorizamos isso, que a gente compreende que as dificuldades têm a propósito, o propósito de nos condicionarmos ao crescimento, à evolução, isso fica mais palpável. A gente passa a ter maior domínio. Não que as dificuldades não surjam, mas eu passo a lidar melhor com elas. E aí a minha postura de resignação, né? A minha postura buscando alternativas, ela muda, porque o meu pensamento, o modo como eu vejo essas dificuldades muda também. Uma coisa é eu compreender que aquilo não é para me castigar, não é para o meu mal, mas para me colocar numa posição melhor, isso faz com que eu mude e veja aquilo que antes era motivo de revolta, repugnância, aquilo passa a ter um caráter elemental. Aquilo é um instrumento para mim e eu posso usar. Então, a gente já entra aqui na aula das duas parábolas, do administrador infiel, quanto dos talentos, já com esse enfoque. Que a gente observe que as coisas elas não vêm para nos torturar, nos castigar, mas para nos ensinar, nos disciplinar. E isso é bom. Isso é bom. Tá bom? Na parábola do administrador infiel, eu vou contar a parábola e depois eu vou trazer alguns trechos, mas eu vou contar em síntese a parábola, o que acontece nessa parábola. Na parábola do administrador infiel, um administrador, ele administrava os negócios do seu senhor, ele estava ali administrando e chegou no ouvido do senhor, né, do dono ali da propriedade, de que ele, o administrador, ele estava dissipando seus bens. Estava dissipando seus bens. Então ele chegou para o administrador e disse: o que está vendo? Chegou até mim aí que você está dissipando todos os meus bens? Presta conta da tua administração agora para mim. Né? Eu vou te dar um tempo, você vai prestar conta da administração, porque acabou. Você vai ser despedido, vou te dispensar.
Então, o administrador se viu naquela situação e pensou, e agora? Ele realmente estava dissipando os bens. Ele falou, e agora? O que que eu faço? Eu não tenho o que fazer, porque se for para eu cavar, ou seja, trabalhar na roça, eu não posso, sou fraco. Pedir esmola, mendigar, eu tenho vergonha. Aí ele pensou bem, ele falou: já sei o que eu vou fazer. Já sei. Aí ele chamou todos os que deviam para o Senhor, ele era o administrador, então ele chamou aqueles que deviam para o Senhor, porque como que acontece aqui? Vamos entrar no contexto. O Senhor tinha uma grande fazenda, então ele pegava parte dessa fazenda e arrendava para outros cultivarem. E qual que era a forma de pagamento? Aqueles que cultivavam milho, ele negociava, o administrador negociava e falava assim: bom, você vai cultivar aqui, sei lá, você vai conseguir aqui 20 sacas de milho, você vai passar uma saca em paga do terreno que você trabalhou. O outro ia plantar, sei lá, limão. Então, se você vai, vai colher aí 40 sacos de limão, 40 toneladas de limão, então uma tonelada é o pagamento pelo aluguel ali, por ter arrendado o território. E era o administrador que cuidava disso. O pagamento do administrador, ele tirava exatamente de uma porção do pagamento para o senhor. Então, se o fazendeiro plantou lá, arrendou um território, ele vai colher, sei lá, ele pode colher 20 quilos, 20 toneladas de milho, por exemplo, né, 200 quilos de milho. Ele negociava, ó, você vai pagar para mim 20 quilos. Se ele arrendasse mais, não tem problema, mas a negociação é que ele ia pagar 20 quilos. E desses 20 quilos, ele ia pegar 5 quilos para ele e os outros 15 ia para pagar o senhor, certo? Só que o senhor, ele tinha uma quantidade fixa para ele. Ele falava, olha, você vai dividir o terreno aí em 5, um vai plantar milho, outro vai plantar azeitona, oliva, né, para depois fazer o azeite, o outro vai plantar batata. Cada uma dessas porções eu quero 10, 50 quilos de cada um. Aí ele, para ganhar a parte dele, ao invés de ele cobrar 50, ele cobrava 70, porque aí ele levava 20 para ele. Ele cobrava 10, porque aí ele ia levar 10 para ele. Então, o pagamento do senhor era X, o pagamento dele era uma parte que ele colocava mais e cobrava daquele que plantava. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida disso? É importante entender isso que eu estou falando. Tudo bem, gente? Vou entender que sim, o silêncio é uma concordância. Voltando para a parábola. Então, o administrador pensou: e agora? Eu não vou conseguir outro emprego, não consigo cavar, vou virar mendigo? Não quero, tenho vergonha. Então, ele pensou: ele falou, já sei o que eu vou fazer para que eu consiga emprego depois que eu for demitido daqui, depois que eu for mandado embora daqui. Então, ele chamou todos aqueles que tinham ali feito o arrendamento da terra para plantar e perguntou para um: você, quanto que está escrito aí? Quanto que você deve? Aí ele falou: eu devo 100 quilos de milho. Ele falou: então escreve aí, ó, estou te dando aqui a sua nota, risca aí, escreve que você deve 80. Para o outro, ele falou, ele tirou 20. Para o outro, ele falou: e você? Quanto que você deve aí de oliva? Ele falou: olha, eu está aqui escrito que eu devo 70. Ele falou: então toma aqui sua conta, risca aí, escreve que você está devendo 50. E foi fazendo isso com todos.
O administrador, o dono da terra, o senhor, quando teve acesso às contas, ele viu o que o administrador infiel fez. Porque o administrador pensou, bom, se eu fizer isso, aqueles que deviam para o meu senhor agora podem pensar, bom, ele está demitido, mas ele é uma pessoa que está precisando de emprego, ele me ajudou, eu vou ajudar ele também. É isso que o administrador pensou. Eu vou ajudar eles que devem para o meu senhor, e eles depois, quando eu tiver demitido, eu vou poder pedir emprego para eles e eles vão me ajudar, uma mão lava a outra, certo? O senhor da terra, quando viu o que ele fez, o que o administrador fez, pensou, falou para ele, falou, você foi fiel, e louvou ele, o administrador. E aí termina a parábola. Tudo bem até aqui, gente? Vocês entenderam a parábola? Entenderam a história? Até aí deu para entender. Certo? Daí, certo? Eu sou o administrador. A Rosana é dona da terra, eu trabalho para ela. Ela não me paga salário. Eu recebo dos juros que eu cobro daqueles que arrendam a terra. Então, se a Regina, ela arrendou um terreno e vai plantar milho, eu falo para ela, ó, Regina, você tem que me pagar 20 sacos de milho. A Rosana, que é dona da terra, ela já falou para mim, eu quero 10. Eu, que estou negociando, para eu receber meu pagamento, eu não vou cobrar só 10 da Rosana, que ela exige da terra, que é dona da terra. Eu vou cobrar 20, porque eu quero também o meu pagamento de 10. Entenderam? O administrador fez isso. No final, quando a Rosana percebeu o que eu tinha feito com aqueles que arrendaram a terra, ela me louvou. E eu mantive meu emprego. Essa é a parábola do administrador infiel, tudo bem? É importante entender. Ô, Marcos, Ah, Eu? é a Rosana Peixoto. sim, Ele deu a parte do ganho dele para os colonos. isso. Ele deu a parte do ganho dele para os colonos, para ganhar a simpatia dos colonos, e o dono da fazenda lá recebeu todo o dinheiro que era devido. Recebeu a parte dele. Sim. É, É isso. porque na realidade ali eu entendi que ele se precaveu ali, porque posteriormente ele poderia precisar deles lá para trabalhar. Até aí, tudo bem, até aí compreendi, né? Ok. Agora eu não entendi a parte que ele foi louvado, eu não entendi, porque para mim ele foi ladrão. Ok, vamos lá então. Vamos entrando nos conceitos. Primeiro, dissipar não é roubar, tá? Essa palavra dissipar não é roubar. Dissipar significa desfazer-se, espalhar. É isso que significa, tá bom? Vamos entrando no texto e aí quando a gente entrar no conceito, vocês vão entender o que significa a parábola. Desculpa, a gente cair aqui. Peraí, pode continuar. Um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por dissipar os seus bens. O que é isso? O que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua administração, pois já não pode ser mais administrador. Já sei o que farei para que, uma vez afastado da administração, tenha quem me receba na própria casa. Quanto deves ao meu senhor? 100 barris de óleo. Respondendo ele, disse então, toma a tua conta, senta e escreve depressa 50. Depois disse ao outro, e tu, quanto deves? 100 medidas de trigo, respondeu. E ele disse, toma a tua conta e escreve 80. E o senhor louvou o administrador desonesto
por ter agido com prudência. Pois os filhos deste século são mais prudentes com sua geração do que os filhos da luz. Pois bem, Posso? pode falar, Magda. Nessa leitura faltou um pedaço. Sim, Eu faltou muitos penso, pedaços. sim, mas eu penso num pedaço aonde primeiro ele despediu e depois ele valorizou. Isso. Mas não está isso que foi na questão. Isso, então. Não é que ele despediu, ele falou: olha, traz o caderno para mim, que eu quero ver sua Não é administração, suas interpretação? contas. Hã? Eu achei que tem muito de interpretação do que eu acho, por exemplo. É, Eu mas acho que ele foi primeiro despedido. não foi ainda. Então, quando Ainda eu vou não. responder uma questão, eu vou botar. O que que ele foi? Despedido. Não botei louvado. É, então. Mas o Porque texto uma vai coisa vir. veio primeiro e depois a. Então, assim, eu acho que vai bastante da interpretação. Mas, assim, o enfoque não é esse ainda. Tá. Ainda não é esse o propósito, tá? Mas a gente vai entrar Assim, lá. O que que acontece aqui nessa parábola? A gente tem que pensar aqui que Jesus ele estava trazendo o ensinamento, né, do mundo espiritual. Não é a gente se prende à história em si, mas aqui é um exemplo só. Ele usava da parábola para nos trazer ensinamentos. O administrador da terra somos nós. O Senhor, dono da terra, é Deus, Criador, né? E os empregados ali, os que arrendaram a terra, são todas as pessoas, todos os outros, tá bom? O administrador, ele administra os bens do Pai Celeste. E ele vai ter que prestar contas de como ele usa esses bens. A parábola do administrador infiel fala disso, que nós precisamos ser prudentes com aquele quinhão da riqueza do Pai Celeste que a gente administra. E ele foi louvado porque ele fez certo, ele fez direito, quando ele tirou do peso daqueles que deviam para o Senhor. Ele aliviou o peso deles. A gente vai vendo e ver isso agora. Vocês entenderam? Ó, lá no Fonte Viva, a gente tem assim, ó, cada inteligência da terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. O administrador, ele recebeu recursos do Senhor para administrar. Como nós damos conta disso? Ele é um administrador, que somos nós. Ora, a gente é administrador, ora, a gente deve para o Senhor. E essa situação, ela vai se confundindo, né? Então, hoje nós recebemos muitos recursos do Pai Celeste e a gente depois vai ter que prestar contas. Como coloca aí o Emmanuel no Fonte Viva, cada inteligência da Terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. Para que a gente entenda um pouquinho, né, tem Marcos, um livro desculpa aí, eu te interromper, só para você não seguir adiante, pode falar. sem tirar uma dúvida aqui que o Denilson colocou. Ele está pedindo para você, por favor, explicar de novo o significado de dissipar na parábola. Ele disse que ele ficou em dúvida em relação às opções que foram colocadas no questionário. É espalhar, não significa roubar, é espalhar, esbanjar, essas coisas. Distribuir, né? É, Distribuir. distribuir, é isso, é não fazer bom uso, tá bom? Ô, Marcos, por favor, Hum, Rebeca, posso falar? pode? Eu acho, agora que você falou, ficou mais fácil, né? A hora que a gente está fazendo sozinha fica difícil. Eu acho que o trecho importante aqui seria este: já sei o que farei para que, uma vez afastado da administração, tenha quem me receba na própria casa. Então, talvez aqui, eu vou dar o que está vindo na minha cabeça.
Hum. seja a gente aliviar o fardo dos outros através da caridade, que dessa forma nós estamos mais próximos da casa do Pai, vamos dizer assim, né? Da casa do administrador. Não sei o Vamos fazer o seguinte, Rebeca. que é que Essa espera. Tá parábola bom. ela é complicadinha mesmo, mas vocês já entenderam já. Eu vou trazer os exemplos e isso vocês vão compreender no Clarear. final, tá bom? Tá bom. Obrigada. Nós somos o administrador. Que nem no caso aqui, no exemplo que eu vou mostrar para vocês, o Marco Antônio, ele é um administrador. Ele está nesse livro aí que a gente está lendo lá no A8. A Carta de Marco Antônio. Quem que era Marco Antônio? Ele, numa encarnação dele, ele abusou muito do álcool. Ele não era uma pessoa que dava vexame nos lugares, mas ele abusou demais da bebida. Tomava o tempo todo socialmente, né? O dito beber socialmente. Toda hora ele estava tomando. Quando ele completou 52 anos de idade, ele desenvolveu lá, com 40 anos, ele já tinha desenvolvido uma cirrose hepática e ele veio a desencarnar com 52 anos. A encarnação dele era uma programação de 70 anos. Aí na espiritualidade ele sofreu, teve ali que passar por um processo para se desviciar, né, da bebida. E quando ele compreendeu os equívocos que ele cometeu, ele se preparou para voltar para a Terra e completar a encarnação dele. O problema é que o fato de ele ter desencarnado como desencarnou, ele prejudicou o seu corpo espiritual e ele nasceu, né, com um problema no fígado, já nasceu com problema no fígado. E ele ficou ali todos esses anos, vários anos, tratando do fígado, com o problema do fígado. Ele veio com uma programação depois para viver só 18 anos, que era o saldinho da encarnação anterior, para completar. E esses 18 anos que ele viveu, ele só viveu com problema de saúde, até que ele veio a desencarnar com 18 anos. O detalhe é que nesse livro eles colocam que ele, com 52 anos, ele foi tirado. Ele tinha essa programação de 70, mas reduziram 18 anos para ele para que ele não se prejudicasse mais. Então, ele saiu com 52, depois veio a encarnar de novo para reajustar o seu corpo espiritual, 18 anos ali de encarnação, desencarnou, e agora, quando ele psicografa essa mensagem, ele estava se preparando para voltar para a Terra e trabalhar em recuperação aos jovens que fazem uso de bebida alcoólica. Ou seja, ele, quando ele administrou aqueles bens que ele recebeu, que no caso a gente pode colocar aqui dentro do exemplo, o seu corpo físico, ele não foi um bom administrador. E ele foi cobrado disso. Ele foi cobrado dessa administração. Tá bom? Um outro exemplo que eu trago é lá do livro Os Mensageiros, o Monteiro. Quem não lembra, que eu tenho certeza que vocês já leram, o Monteiro era aquele esclarecedor espírita, trabalhador espírita, que na casa espírita ele era, vamos dizer assim, ele era aquele esclarecedor meio rude, vamos colocar assim. Ele doutrinava o espírito, ele não tinha muita caridade para doutrinar o espírito, para conversar com o espírito, compreender a situação de sofrimento, de dor. Ele era uma pessoa muito dura, né? Ele espizinhava em alguns aspectos ao sofrimento do espírito. Em contrapartida, né, não, para ajudar, no trabalho dele, ele também tinha uma certa intolerância. Ele trabalhava no comércio, ele não era caridoso com aqueles que deviam para ele não tinha uma compreensão da situação e a dificuldade dos seus clientes, enfim. Ele tinha muitas dificuldades em ser caridoso, apesar de ele ter muito conhecimento espírita, ter muito conhecimento doutrinário, as possibilidades de trabalho na seara do bem, ele tinha ali todas as possibilidades, ou seja,
ele administrava muita coisa. Muita coisa ele administrava. Quando ele volta para o mundo espiritual, ele não volta em condições tão boas e ele sofre. Ele sofre um período em regiões de trevas, em regiões de sofrimento. E quando ele volta para o nosso lar, ele não aceita. Ele não se conforma. Ele fala: como? Eu trabalhava na seara, era dedicado. Ele realmente ia todos os dias, estava sempre presente, estudava, né? Mas ele tinha essa postura quando estava ali nos trabalhos. Ele não compreendia tão bem, não era tão caridoso com aqueles que estavam ali buscando auxílio, ainda que inconscientemente, espíritos revoltados, enfim. E ele insistiu e pediu e questionou, porque ele queria uma audiência com a veneranda, a ministra veneranda, até que ele conseguiu. E aí chegou lá na veneranda, que ele estava internado no hospital, em recuperação. Ele ficou um bom tempo, vamos dizer assim, em regiões trevosas. E aí, quando ele estava ali com a veneranda, ele explicou para ela a situação, falou que ele não se conformava, ele não entendia por que ele sofreu tanto em regiões trevosas, se ele era um trabalhador, ele se dedicava, enfim, a veneranda ouvindo. E aí, quando terminou, ela disse para ele: Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa, nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Ou seja, na parábola, o administrador, ele administra os bens do senhor da terra, do homem rico, e ele recebe a partir dessa administração. Ele foi acusado de dissipar, ou seja, não dar bom uso daquilo que ele administrava. Ele não fazia bem, não fazia direito. É aqui o exemplo do Monteiro, por exemplo, que recebeu muito conhecimento, muita orientação, tinha muitas possibilidades, autonomia de fazer o bem e não fazia. Ele se deixava levar pelo seu orgulho, pela sua vaidade. Ele até trabalhava na casa, mas não fazia direito. Ele não se atentava, ele não buscava fazer a reforma íntima, pessoal, para ver se o trabalho dele realmente ia de acordo. A caridade não estava nele. Ou seja, ele estava espalhando os bens, ele não estava fazendo direito. O Marco Antônio, a mesma coisa, ele recebeu um corpo físico perfeito, tinha saúde, ele veio numa família abastada, ou seja, ele não passava por dificuldades financeiras, e ele castigou aquele bem que ele recebeu, ele não deu bom uso para aquele corpo físico. Ele dissipou, espalhou, ele não fez direito. Depois ele pagou por isso. Ele foi prestar contas ao dono real. E quando ele se deparou com aquilo, ele sofreu, porque ele não tinha dado bom uso àquele bem. Ok? Se a gente se apegar às palavras, que nem dissipou, é que Jesus, na parábola, usa esse exemplo. Porque é importante dizer, ele não roubou, tá bom? Ele não roubava. Ele não cuidava. Ele tratava de qualquer jeito, tá bom? Continuando. Lá no Fonte Viva ainda. Na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai. Então, nós servimos a ele. Isso é dele. Nós apenas estamos trabalhando com aquilo que ele permite que a gente trabalhe. Tá bom? Simultaneamente, é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que moreja. Então, todos nós somos espíritos, né? A gente não tem nada aqui, a gente não é dono de nada aqui. Tudo que a gente recebe aqui, inclusive o nosso corpo físico, é uma concessão, uma concessão. A gente, você vai receber um corpo físico, eu vou te dar, vou te emprestar esse corpo. Cuida dele. Faça bom uso dele.
você também vai receber riquezas. Você vai ter empresa, vai ter dinheiro na conta. Vou te liberar inteligência, você vai ter acesso a conhecimento, vai poder aprender. Mas isso eu estou te emprestando. Todas essas possibilidades. Depois você presta contas. O Marco Antônio veio para cá e não cuidou do corpo físico. Não cuidou. Deu mau exemplo, inclusive, para os filhos. A mesma coisa aqui, né, no exemplo anterior, o Monteiro recebeu várias possibilidades de trabalho na seara do bem. Tinha conhecimento, tinha saúde física. Ele trabalhou, mas não fez como tinha que ser feito. Não se deixou levar pelas suas paixões, pelo seu orgulho. Poderia ter feito melhor. Ele recebe, é claro, sem dúvida. Tanto que ele estava lá no nosso lar e teve acesso à veneranda, ou seja, ele tinha créditos. Mas, de qualquer modo, ele sofreu as consequências pela sua má administração. Tá bom? Agora eu vou trazer 2 exemplos. Um administrou muito bem aquilo que recebeu, os bens que recebeu. O outro, nem tanto. E vocês sabem disso. Então, lá no livro Cartas e Crônicas, no capítulo 28, a gente tem a história de Kardec e Napoleão. Em síntese, uma noite, né, descreve aqui, né, Humberto de Campos, que ele descreve o mundo espiritual e tinha todas as personalidades, artistas, filósofos, estudiosos, cientistas que a humanidade conheceu até então, até ali no século XIX, porque isso acontece, esse momento aqui acontece quando Napoleão Bonaparte ele se torna cônsul da França, ou seja, ele já era poderoso ali em 1799. Em 1799 ele já se torna cônsul da França, então ele estava todo poderoso. E aí no mundo espiritual ele é levado ao mundo espiritual junto com uma corte e ele chega num momento ali, num evento em que está Sócrates, Platão, Dante Alighieri, Humberto de Campos descreve muitas personalidades. E ele está lá vendo aquilo, né? Ele e outros encarnados estão deslumbrados com aquela visão do mundo espiritual, até que surge, resplandecente, uma legião de espíritos elevados e vem Kardec. E aí Kardec se dirige a ele, né? Ele, impressionado com aquela visão, Kardec se dirige a ele, né? E vem uma voz do céu que diz que Napoleão era responsável em manter, né, o equilíbrio ali da França para que a missão de Kardec fosse cumprida, que era trazer a terceira revelação, o Consolador prometido. Ele vinha para trabalhar, um dos principais apóstolos do Cristo. Então, e aí a gente sabe no que deu, né? Porque ele foi alertado, Napoleão, de que se ele não cumprisse bem a sua missão, e nesse caso era uma missão, ele ia sofrer amargamente a solidão, né, e o isolamento. Kardec, quando veio, no ano em que Kardec nasce, Napoleão se coroa imperador da França e se deixa levar pelo poder. Ele se deixa levar pelo mundo, pela matéria. E ele tenta dominar a Europa inteira, né? Levando guerras e conflitos, enfim. Ou seja, toda a influência, todo o poder que esse espírito recebeu, ele mesmo falava, a minha estrela brilha no alto. Então, ele via que ele tinha algo mais, ele sabia.
Mas ele levou isso para a sua própria vaidade, seu próprio orgulho. Pelo fato de ele ter feito o que ele fez, ele, de alguma forma, ele manteve a França estável, né? Para que o codificador pudesse trabalhar décadas depois. Mas ele exagerou, ele foi além. Por isso é que ele ficou isolado lá depois, no final, ele começou a perder as batalhas, e ele ficou isolado na ilha de Santa Helena, e morreu lá sozinho, isolado. A descrição é que nesse processo ele mesmo já começou a refletir, talvez inconscientemente, nos equívocos que ele cometeu. Kardec, em contrapartida, recebeu uma missão e a cumpriu muito bem. Ele conseguiu cumprir a sua missão. Então, aqui eu trago essa história para mostrar dois contextos de uma mesma história, dois pontos de uma mesma história. Enquanto Napoleão, que recebeu todo o poder, todas as possibilidades, todo o conhecimento, toda a inteligência e astúcia para cumprir a sua missão e acabou se equivocando e resvalando em algum momento, o Kardec recebeu várias possibilidades e a cumpriu e fez direito. Os dois aqui são administradores do Senhor. Só que um dissipou os bens de acordo com aquilo que ele achava que era certo, se deixando levar pelas suas paixões, pelo seu orgulho, pela sua vaidade. O outro foi prudente e procurou administrar bem os bens do Senhor. Tanto que estamos aqui trabalhando a partir daquilo que ele codificou, aquilo que ele desenvolveu para nós estudarmos. Tá bom? Então, essa é a diferença. Exemplificando, Napoleão foi o administrador infiel, mas ele não foi prudente. E aí a gente vai entrar no ato de prudência. Kardec Só foi um para lembrar, administrador bem. Ele administrou bem os bens do Senhor. Por isso que ele foi louvado. Pode falar, Osana. não, é que eu estou aqui lembrando, todo mundo já viu isso, né, gente, com outro nome, de outra forma, mas é matéria do básico 1, né, que se estuda Kardec e Napoleão. É essa história aí. Só para lembrar, agora está com um nominho, né, administrador infiel, está no formato de parábola, mas vocês já viram isso, de alguma maneira. Ok? E às vezes parece que fica mais difícil, mas é a mesma coisa. Quando a gente fala de administrar bens, e muitas vezes alguns interpretam essas parábolas, inclusive a dos talentos, como se fosse dinheiro. Não é dinheiro. Se tem uma coisa que Jesus não estava preocupado, quando a gente estuda essas parábolas, é na questão financeira. Ele não está falando de dinheiro, nenhuma das duas. Ele não fala de dinheiro. Entretanto, o dinheiro também é um patrimônio, que a gente tem que prestar contas. O bom emprego do dinheiro. E eu vos digo, fazei amigos com o dinheiro da iniquidade, a fim de que, no dia em que faltar o dinheiro, estes vos recebam nas tendas eternas. Quem é fiel nas coisas mínimas, é fiel também no muito. E quem é iníquo no mínimo, é iníquo também no muito. Portanto, se não fostes fiéis quanto ao dinheiro iníquo, quem vos confiará o verdadeiro bem? Se não fostes fiéis em relação ao bem alheio, quem vos dará o vosso? Só para que a gente entenda, aqui também, Jesus não está falando de dinheiro. Não está falando de dinheiro. Ele está falando de um bem maior, de você proporcionar o bem, fazer o bem, com as possibilidades que você tem. Tá bom? Para a gente ir finalizando do administrador infiel, eu vou tentar correr por causa do tempo. Nesse mesmo livro, a gente tem a história também do João. O que o João fazia? Em resumo,
ele roubava de quem tinha para ajudar quem não tinha. Ele era um Robin Hood da atualidade. Esse livro é bem recente. Essas histórias é de 2012. Então, ele roubava de quem não de quem tinha, pessoal, ele até descreve as madames, o pessoal tinha dinheiro, e ajudava quem não tinha, as crianças pobres, ele agia assim. No fim, ele foi assassinado. E no mundo espiritual, de certa forma, isso foi reconhecido. É claro que ele sofreu as consequências porque ele agia errado, certo? Não está certo roubar. Mas a intenção dele de ajudar as crianças foi aí um ponto positivo. Foi algo que o ajudou na espiritualidade. E lá no mundo espiritual ele estava estudando, se preparando para compreender. E ele passou a compreender que mesmo ele tirando de quem não precisava, de quem era rico, isso era um ato errado. E ele sofreu as consequências por isso. Mas ele teve atenuantes porque ele o fazia não em favor próprio, mas para ajudar as crianças, né? E aí eu trago aqui um trecho de Lucas explicando isso. Ninguém pode servir a dois senhores, que é a colocação da harmonização. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. A palavrinha mamon, que é traduzida aqui em dinheiro, em algumas interpretações, ela não significa dinheiro monetário, mas significa bens, coisas materiais do mundo. Então, é o emprego, é a projeção social, enfim, coisas materiais, tá bom? Mas aqui foi traduzido como dinheiro. Para que a gente entenda aqui, como vocês já colocaram na harmonização, no caso de João, ele queria fazer um bem, mas o bem que ele estava fazendo para um, ele estava causando mal para outro. Ou seja, ele estava conflitando. Porque, ainda que a pessoa não precise, ele causava um sofrimento de um lado. Quando do outro, ele tentava aliviar. Existem muitas formas de você fazer o bem, desde que você não prejudique ninguém. Porque mesmo aquelas pessoas ricas, elas receberam do Pai Celeste essa possibilidade. É a administração delas. Ele não estava agindo certo. Então, esse é um bom exemplo dessa colocação. Ninguém pode servir a dois senhores. Eu não posso prejudicar de um lado e achar que do outro lado eu fazendo bem, era isso que ele estava fazendo. Tá bom? Até aqui, tudo bem? Para finalizar, que eu acho que é a parte que causa mais estranheza, porque até então aqui o administrador ele administra os bens. O administrador da parábola, ele não administrava bem, não estava fazendo certo. Ele estava dissipando, estava perdendo, espalhando, não administrava direito, fazia de qualquer jeito, ok? Mas no final, o ato dele com aqueles que deviam ao seu senhor, reduzindo a dívida deles, fez com que o Senhor o louvasse, o que pode causar estranheza para alguns. Ele coloca assim: já sei o que farei para que, uma vez afastado da administração, tenha quem me receba na própria casa. Ou seja, ele foi interesseiro, certo? Falou: bom, eu vou ajudar eles, que depois eles vão me ajudar. Quanto deves ao meu senhor? 100 barris de óleo, disse. Então, toma a tua conta, senta aí e escreve depressa, 50. Ou seja, ele reduziu, certo? Disse depois para o outro: e tu, quanto que me deve? Quanto deves, né? 100 medidas de trigo, respondeu. Toma tua conta e escreve 80. O que ele fez aqui, gente? Lá no Evangelho de Marcos, a gente tem no capítulo 15, versículo 21 ao 22, o Simão Cirineu. Quem que era Simão Cirineu? Cirineu é a região da África, tá?
E na época, essa região tinha muitos judeus morando lá, judeus de Cirineu. Na crucificação, Jesus, depois de estar muito castigado pelo flagelo e carregando a cruz pesada lá para o Gólgota, né? Ele já não estava aguentando mais carregar sua cruz. Então os soldados romanos viram o Cirineu e falou: você aí, pega a cruz dele e carrega a cruz dele. O Cirineu ficou assustado, mas falou: vai, pega. Aí ele foi e carregou a cruz de Jesus até lá no Gólgota. Isso está descrito no Evangelho de Marcos. É exatamente o que o administrador fez. Foi o que o Cirineu fez. Alguém poderia fazer com que Jesus não fosse crucificado naquele momento? Nós da terra, não. Eu acredito que o Cirineu também não. Mas o Cirineu, ele carregou por um momento a cruz dele. Por um momento, ele aliviou o peso da cruz do Cristo. O administrador infiel, ele aliviou o peso da dívida daqueles que deviam ao Senhor. Ele não quitou a dívida, ele aliviou. E ele tirou daquilo que era dele, que ele tinha direito. Ou seja, ele abriu mão do que era dele para que aqueles que deviam ao Senhor ficassem aliviados. O Cirineu usou da sua força e carregou por um momento a cruz do Cristo, para que o Cristo ficasse aliviado. Tanto que existem textos espíritas que falam que depois ele foi louvado. Ele estava preocupado com os filhos, com medo, porque eram os soldados romanos, podiam matar qualquer um a qualquer hora. E ele estava preocupado com os filhos, e depois o filho estava numa situação melhor, logo depois que passou esse momento aqui da crucificação. Ou seja, ele aliviou, e é o que Deus espera de nós. Que a gente busque, dentro das nossas possibilidades, aliviar a dívida dos outros. A gente não é responsável pela dívida dos outros, mas dentro das minhas possibilidades, eu posso sim aliviar o outro, seja consolando ele, orientando ele, como a Rosana colocou, dispondo do meu tempo. É meu tempo. A gente recebeu, esse tempo é meu, ninguém tira, é meu. Mas eu posso abrir mão do meu conforto para ir em um encontro de alguém. Por isso que o administrador foi louvado. Porque com aquilo que ele recebeu, com aquele poder, com as possibilidades, ele aliviou a dívida do outro. Para a gente entender melhor, eu vou trazer aqui um exemplo, tá? Que quem conta essa história numa entrevista, a Maísa Braga, ela conta essa história do Chico, e eu acho que a partir daqui vocês vão entender o que significa a parábola do administrador infiel. Se vocês não estiverem ouvindo, vocês me falam que eu volto, tá bom? Me lembro de uma história muito bonita de uma mãe do Ceará que perdeu o filho único de 21 anos por suicídio. E ela, durante 2 anos, lutou para ir até o Chico e tentar uma mensagem do menino. Mas ela lia sobre a doutrina espírita e o suicida passava por tanta coisa. Então ela imaginava, ele não vai se comunicar, né? Ela foi. A dor era muito grande, a saudade muito grande. Ela foi e chegou de madrugada e pegou a ficha de número 1. Eram 30 fichas para conversar com o Chico. Ela pegou a primeira. Chegou cedo, é? Cedíssimo. Mas quando a manhã tinha já clareado, aparece uma mulher, sai de um carro de luxo, desesperada, tinha perdido os 2 filhos no acidente de carro. Aquela senhora do Ceará pensou, meu Deus, essa mãe perdeu 2 filhos. Eu perdi meu único filho. Ela perdeu no acidente de carro, inesperadamente. Meu filho foi embora porque ele quis. E ela então estende para aquela mãe a ficha de número 1.
olha, eu cheguei de madrugada, peguei a ficha de Meu número Deus. 1, fique a senhora com a ficha de número 1. E a mulher, sem nem agradecer, entra na fila e ela volta Tava pro hotel. desesperada também, né? Ela volta pro hotel. 2h da manhã, alguém bate à porta do hotel. O Chico Xavier mandou chamar a senhora. Ah, impossível. Porque não tem ficha. Impossível, porque eu tinha realmente a ficha de número 1, mas cedi para uma outra mãe. Não, ele disse que a senhora mesmo mandou chamar. Ela foi. Quando ela entra no salão, Chico começa a ler a mensagem. Minha mãe, você sabe, eu não podia estar aqui. Mas quando você estendeu a ficha de número 1 para aquela outra mãe, Emmanuel, o protetor de Chico, foi me buscar. E ele me apareceu na escuridão em que eu estava e disse: o amor de sua mãe me fez vir aqui para buscar você. Vamos lá, porque você vai escrever para sua mãe. E ele dá uma mensagem belíssima, falando do sofrimento que naquele momento, pela primeira vez, ele acreditava que teria um fim, porque Emmanuel tinha ido buscá-lo para que ele pudesse dizer à mãe que a vida continuava. Mas foi o gesto de amor dela na direção da outra mãe que possibilitou isso. É isso aí, gente. Entenderam a parábola? O mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isto é, a dilatar o círculo de simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessores. Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem por meio da subida áspera da redenção. Se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, tivemos-las ontem, e faz imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Então, quando a gente entende isso daqui, de que não há vítimas, é que para haver uma vítima, você precisa ter um algoz, ok? E a gente está aqui, de algum modo, administrando todas essas dificuldades, todas essas situações que a gente criou, mas ainda assim, ele nos permite administrar bens, e se nós conseguimos aí, de algum modo, auxiliar os outros, a gente acaba fazendo um bem para nós mesmos, não segundo as intenções. A parábola dá a entender isso, mas é que Jesus precisava contextualizar dentro daquilo que aquela cultura entendia. Tá bom, gente? Ok? Marcos, Oi. é amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. Tudo bem, gente? Entenderam a parábola? Marcos, eu acho, Araceli, eu acho que o que ficou ruim nessa parábola foi aquele trecho dele ter pensado nele. Sabe, se essa parte tivesse sido tirada, então, vamos lá, eu fui mandado, eu não vou mais estar aqui, então eu vou tirar a minha parte, vai ficar mais leve a dívida dos outros, e eu vou ver o que eu faço da minha vida. Mas esse interesse que ele jogou é que não ficou legal, entendeu? É isso que eu acho que confunde a cabeça da gente. Porque ele foi louvado, mas, ao mesmo tempo, fica essa... Não, você foi interesseiro. Nessa tua atitude, você colocou interesses pessoais acima, inclusive, do interesse de ajudar o próximo. Fica muito assim... desequilibrado, é meio difícil a gente aceitar tranquilamente a parábola. Eu acho assim, uma parábola difícil não é fácil para a gente assimilar, entendeu? Se nós hoje temos essa dificuldade, imagine a época, como é que era, né? Vamos partir da premissa de que talvez o evangelista ou aqueles que transcreveram ou traduziram, né, os textos, eles se equivocaram em algum ponto, né? Mas é dessa forma, né? Vamos colocar assim. Vamos Tá certo, continuando obrigada. bem a dos talentos aqui.
Na parábola dos talentos, o que é um talento? Talento é uma unidade de medida, tá? Talento não é dinheiro. Talento é como se fosse quilo. Então, por exemplo, um talento equivale, se eu não me engano, a 63 quilos de alguma coisa. Então, 63 quilos de ouro, 63 quilos de prata, 63 quilos de algodão, 63 quilos de ferro, tá bom? Talento é isso, é unidade de medida. Então, vamos lá. Na parábola do talento, que a gente tem lá no Evangelho de Mateus, diz que o Senhor, ele tinha ali os seus negócios, né? E aí ele chamou 3 servos. Para um, ele deu 10 talentos. 10 talentos. De quê? Não, 10 talentos. Para outro, ele deu 5 talentos. De alguma coisa, 5 talentos. E para outro, ele deu 1 talento. Existem variações, tá? Algumas vezes aparece deu 5, deu 2 e deu 1, mas não peguem tanto na quantidade. Então, para um ele deu 10, para outro 5, e para outro ele deu apenas 1 talento. Aquele que ele deu 10 talentos, depois, quando ele voltou de sua viagem e retornou, esse tinha multiplicado ao dobro, ou seja, ele devolveu 20 talentos para o Senhor. Falou, olha, você me deu 10, toma aqui mais 10 que eu trabalhei, você agora tem 20. Então o Senhor olhou e falou, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, agora vou lhe proporcionar o muito. A mesma coisa foi com o de 5. Falou, olha, o Senhor me deu 5 talentos, eu estou te devolvendo 10. Aí ele falou, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, agora vou te dar o muito. Aquele que recebeu um só talento, ele falou, olha, eu fiquei com medo, porque eu sei que o Senhor recebe onde não planta, colhe onde não planta. O Senhor é justo, é duro. Então eu fiquei com medo e enterrei o meu talento. Toma o seu talento, que está, né? Toma aí o seu talento, aquilo que você me deu. E o Senhor olhou e falou, olha, servo preguiçoso e mau. Antes eu tivesse pego esse talento e dado na mão dos banqueiros que me renderiam juros. E ele foi jogado em trevas exteriores, ou seja, foi para sofrer. O que significa aqui na parábola dos talentos? É a mesma coisa do administrador infiel. A mesma coisa. Todos nós recebemos várias possibilidades de trabalho, de construir e fazer coisas aqui para a nossa jornada espiritual. Mais uma vez, as duas parábolas não falam de dinheiro, de poder, não fala nada disso. Nada disso. Ela está falando para o espírito, para aquele que tem uma proposta de evolução. Nós sabemos que estamos aqui, qual que é a proposta? Evoluir. Por isso que eu coloquei a questão 132 do Livro dos Espíritos. Não é para vir para cá e construir impérios de riqueza e dinheiro. Não. Não é isso. É para o espírito adquirir riquezas e para a sua evolução. Essa é a proposta. Então, eles receberam esses talentos, nós recebemos talentos. E o que a gente faz? O que a gente faz com essas possibilidades? E observem que cada um deles recebeu uma porção diferente de talento. Porque cada um de nós recebemos de acordo com a nossa própria capacidade. O Senhor sabia que aquele que recebeu 10, ele poderia administrar 10. O outro 5, e aquele que recebeu 1 talento. Ele não exigiu nada demais, deu 1 talento. Se ele tivesse ganhado mais 1, ele estaria equiparado aos outros, que produziram mais. A gente recebe muitas possibilidades, e muitas vezes a gente recebe por misericórdia divina,
porque nós precisamos trabalhar, nos equivocamos lá atrás. No livro No Rumo do Mundo de Regeneração, tem algumas histórias lá. E nesse capítulo aqui, Esclarecimentos Oportunos, tem a história lá da irmã Malvina. Quem que foi a irmã Malvina? Ela, numa encarnação passada, ela viu ali um processo, ela participou da Revolução Francesa e ela acabou cometendo suicídio. Ela viu uma decapitação lá na Praça de la Concórdia, né? E ela viu aquela cena, né, da decapitação de uma pessoa e ela ficou perturbada com aquilo e saiu correndo e pulou no Rio Sena e se matou. No mundo espiritual, ela sofreu tudo e na encarnação seguinte, 40 anos depois, ela veio de novo na França por mérito pessoal do espírito, claro. Ela veio com uma mediunidade de materialização bem acentuada. E ela estava na França em pleno momento da codificação. Mas ela não dava bola para nada que acontecia ali na codificação. Veio a desencarnar e no mundo espiritual ela teve contato com a doutrina espírita. E aí ela começou a estudar, a se dedicar ali no mundo espiritual, a codificação, né? E aí ela veio agora, na atualidade, e ela começou a trabalhar mediunicamente. Pelo fato de ter cometido suicídio, numa encarnação pretérita, ela sofria solidão ali, ficava sozinha, não se casava, nem nada. E ela sofria ainda perseguição de espíritos que queriam ver a queda dela. Inclusive, nesse trecho, Esclarecimentos Oportunos, um destes espíritos dá a comunicação através dela, porque ela é uma médium muito, assim, muito forte, né? E o espírito fala através dela, e fala que quer ver ela sofrer. E o esclarecedor pergunta, mas por que você quer ver ela sofrer tanto assim? Ele fala, porque lá em 1591, na batalha tal, na Grécia, eu fui capturado. Eu era muçulmano e ela era cristã. Ela me capturou e me torturou até a morte. Depois de muito tempo, eu fiquei perseguindo ela, mas não conseguia chegar até ela, até agora. Mas ela resiste, porque eu não consigo fazer com que ela tombe, que ela caia. Ela sofria muitos problemas de saúde, é descrito no livro. Mas ela estava ali firme, recebendo auxílio do mundo superior, mas ela estava ali, de algum modo, resgatando os equívocos dela de encarnações de 700, 600 anos atrás. Se a gente coloca essa história no contexto da parábola, ela recebeu um talento. Ela tinha recebido na codificação, mas não valorizou. E depois ela recebeu agora e está trabalhando para que esse talento frutifique, se reproduza, né? Aumente. Ela aqui, nesse contexto, ela está fazendo bom uso desse talento. Tá bom? Ô Marcos, Oi, então esse talento seria os dons, né? Esse talento são todas as possibilidades que a gente tem de fazer o bem. Entendi. Tá bom? Tá bom. Então, por exemplo, todos nós aqui, a gente tem muitas possibilidades, concorda? A gente trabalha no centro espírita. O que não falta lá são trabalho. São pessoas buscando ajuda. A gente recebe conhecimento, a gente recebe tempo para estudar, tempo para trabalhar. Aí o que a gente faz? Trabalha. A gente se encaixa lá no trabalho. Na nossa vida cotidiana,
Às vezes aparece alguém precisando de uma orientação, de um esclarecimento, a gente pode fazer. A gente está dando bom uso ao nosso talento, a gente está multiplicando as possibilidades que a gente recebeu. O talento, por isso que eu falei que o talento não é dinheiro. Não é dinheiro. Talento é unidade de medida. Então, o quanto a gente recebe de Deus para vir para cá? Quantas coisas ele nos deu? Quanto ele possibilitou para que a gente pudesse estar aqui agora, estudando, trabalhando. Então, Seja... mas Ô Marcos, mas ela recebeu uma mediunidade bem forte, né? Então, não é um dom dela? Ela recebeu um grande talento. Então, e seria um dom, não seria? Sim, mas é que eu não quero fechar nisso, no dom. Porque tem gente que Entendi. não recebe nada, tem gente que não recebe mediunidade e faz muita Entendi. coisa. Tem gente que está na cadeira de roda e faz muita Entendi coisa. agora. Tudo Entendi. bem? Entendi. São as possibilidades, o talento. As possibilidades de você fazer o bem. Entendi. Seja orando por alguém, a possibilidade de você aconselhar, são possibilidades. A chance de você fazer o bem. O conhecimento que você tem, você pode passar. Esses As são os nossas talentos. potencialidades, né, Marcos? Porque Isso, cada um tem um limite de potencial também. isso. É de Agora, acordo com a evolução de estamos cada um, né? usando tudo que nós temos? É a evolução de acordo com a evolução de cada um, né? Sim, A gente também. recebe de acordo com as nossas capacidades. Por isso que um Entendi. recebeu 1, o outro recebeu 5, o outro recebeu 10. Cada um Entendi. recebeu de acordo com a sua capacidade. Só que nem sempre a gente faz. Que nem nesse capítulo aqui, 1:3:2, tendo medo. Então, nesse daqui eu trago o texto original. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Então, muitas vezes, a gente tem possibilidades de fazer o bem e sente medo. Medo do quê? Ele coloca aqui o Emmanuel. Receber a mais reduzidas possibilidades de ganho. Ele recebeu um só. Contar apenas com um talento e temer a lutar para valorizá-lo. Se a gente pensa na irmã Malvina, ela recebeu um grande talento aos nossos olhos, pelo menos aos meus olhos. Ela ajuda a criança carente, ela faz um monte de coisa. Talvez ela tenha recebido pouco, mas fez muito. Com pouco que recebeu, fez muito. Ela extrapolou a capacidade ali. Ela foi além, tá bom? Mas aqui Emmanuel coloca, ele recebeu um só talento e teve medo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação, o medo de trabalhar, medo de servir, medo de se fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor, e alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida agarram-se ao medo da morte, e na morte confessam o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros, e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada que se foste conduzido pelas circunstâncias,
enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Não serviu. Então, a gente recebe muitas possibilidades e muitas vezes a gente fica com medo de agir, de dar o passo seguinte. Medo do quê? Né? Essa é a colocação de Emmanuel. Nessa colocação aqui, né, nesse capítulo aqui, ó, Consciência Espírita, do livro Cartas e Crônicas, está lá no capítulo 7. O que trata aqui? Né? O Kardec, um dia, uma noite, né, ele foi dormir, e aí ele teve um momento de desdobramento. Ele foi lá para o mundo espiritual. E aí ele estava ali com um mensageiro, e ele foi levado para uma região de sofrimento. E ele ouvia apenas as lamúrias, né, dos espíritos que estavam lá sofrendo. Ele estava escrevendo o Livro dos Espíritos. E aí ele pergunta, ele fala, quem é que está sofrendo ali? São aqueles que crucificaram Jesus, os romanos, né, os judeus, enfim, Pilatos. Aí o mensageiro fala, não, não, esses aí eram inconscientes dos seus atos, não sabiam o que estavam fazendo. Inclusive, Jesus os ajudou depois, para que eles se desatassem dos seus sofrimentos e pudessem voltar, né, ao seu processo evolutivo. Aí o Kardec falou, bom, então, são os romanos, os imperadores romanos que castigaram os cristãos? Ele falou, não, não foram. Esses aí também eram ignorantes da espiritualidade, do espiritual, não tinha nenhuma espiritualidade. Tanto que muitos deles já evoluíram para mundos superiores. Né? Eles passaram pelos processos ali e já ascenderam. Ele falou, mas... E ele cita, né? Soldados, guerreiros da história, reis. Fala, não, todos esses eram muito ignorantes, eles não sabiam. Muitos estão aí trabalhando a sua evolução e já estão muito melhores. Aí o Kardec falou, então, quem é que está lá? Ele falou, esses aí são aqueles que conhecem a palavra de Jesus, tiveram contato com o Evangelho. São os cristãos de todos os tempos que estão aí, sofrendo, porque não fizeram o bem que podiam fazer. Temos junto de nós os que estavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem. Especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, e que se entregaram ao mal por livre vontade. Para eles, um novo berço na terra é sempre mais difícil. Chocado com a inesperada observação, Kardec regressou ao corpo e de imediato levantou-se e escreveu a pergunta que apresentaria na noite próxima ao exame dos mentores da obra em andamento e que figura como sendo a questão número 642 de O Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Indagação esta que os instrutores retorquiram. Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. E lá nesse mesmo livro tem uma história que é logo a dedicatória ali, logo a introdução, que chama O Senhor da Vida. Nesse conto aqui, Humberto de Campos diz que um lavrador, ele tinha acabado de colher ali todo o resultado, né, do seu plantio, e ele estava vindo com a sua carroça, e a carroça carregada ali das sementes, né, que ele tinha colhido, e de repente ele olha e vê uma carruagem vindo em sua direção, uma carruagem resplandecente, cheia de estrelas e luzes. Abre a carruagem parada do seu lado e desce da carruagem o Senhor da Vida, cheia de luzes, resplandecente. Então ele diz:
me dá uma esmola. O Senhor da vida pede para o lavrador: você pode me dar uma esmola? Então o lavrador olha e fala: mas o Senhor da vida está me pedindo uma esmola? Eu, um lavrador, um pobre coitado. E o Senhor da vida esperando. Então ele enfiou a mão no bolso e tinha ali uma semente que ele tinha colhido, né, que ele estava carregado ali do plantio, que ele tinha acabado de colher. Então ele pegou uma semente e deu para o Senhor da vida. E o Senhor da vida agradeceu, voltou para sua carruagem de estrelas e foi embora. O lavrador olhou, viu aquilo, ficou impressionado. E quando ele ia seguir o seu caminho, ele sentiu no bolso que estava a semente de volta. E aí ele enfiou a mão e quando ele tirou, a semente tinha virado uma semente de ouro. Então ele pensou, eu vou ler aqui a colocação dele. Ah, Senhor, compreendo a significação dos teus apelos e a grandeza de tua magnificência, mas perdoa o pequenino servo que sou, se nada mais tenho de mim para te dar. Isso é a colocação do Humberto de Campos. Porque o Senhor, né, o lavrador, ele diz assim: louco que fui, por que não dei tudo o que eu tenho ao soberano da vida? Será que a gente está dando tudo o que a gente tem para ele? A gente recebe muitos talentos. Será que a gente está trabalhando realmente de acordo com aquilo que a gente pode fazer? Isso é um questionamento pessoal, cada um de nós deve fazer. E a gente está administrando bem os bens que a gente tem que administrar e que ele, que é o Senhor de tudo, deixa para a nossa administração? A gente está sendo fiel à administração? Então, essas duas parábolas que Jesus conta é exatamente para nos contextualizar. Ele é o dono de tudo, mas ele possibilita que a gente possa fazer um pouquinho daquilo que lhe pertence, para o nosso próprio bem. E aí eu finalizo com essa colocação que eu acho que um trecho de Mateus que eu acho eu adoro esse capítulo de Mateus. Em verdade vos digo, cada vez que o fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então que a gente tenha isso claro. Nessas duas parábolas, Jesus nos convida exatamente a isso. A usar bem das possibilidades que nós temos, como a Rosana colocou, potenciais que nós temos. Potenciais que nós temos. Não é a questão de ser rico ou ser pobre, mas são os potenciais que todos nós temos, todos temos. Como nós estamos usando isso? Estamos administrando bem? Ou estamos com medo, escondendo, hesitando sobre as possibilidades? É isso, gente. Ninguém quer falar? Alguma dúvida? Desculpe minha rouquidão, estou com a voz aqui falhando. Vou dar um exemplo. Esses dias, em um dos trabalhos do GEMB, eu tive a oportunidade de ter contato com uma pessoa que, entre outras questões, né, estava dizendo que se sente extremamente frustrado porque, e é uma pessoa com mais de 60 anos, tá? Porque estudou psicologia lá atrás e nunca trabalhou como psicólogo. Então, assim, gosta, né? E eu perguntei, tive a oportunidade, perguntei, mas por que não? Ah, eu medo de falhar, medo de não ser bom o suficiente nessa tarefa. Então, muitas vezes, eu estou dando um exemplo concreto de uma pessoa que estava, talvez não doente só por isso, mas isso como um agravante, por medo. Medo de falhar, medo de não ser bom o suficiente. E não pensou na possibilidade de, sei lá, estudar mais, de repente, para diminuir esse medo, né? Ou qualquer coisa assim.
se achou que a formação não era suficiente. Então, assim, e aí lancei, né, para ele, mas você tem chance agora, né? Está aposentado de outras tarefas, por que não começa a trabalhar? Tanta gente precisando de psicólogo gratuito por aí, não é? Então, é uma forma, vai lá, faz um curso, se recicla, lê, sei lá, faz qualquer coisa e começa a trabalhar. Então, às vezes a gente adia as coisas, não fazemos porque temos medo, nos sentimos fracos, sei lá, e a gente esquece que Jesus está do nosso lado. E a gente esquece que se Deus nos deu é para a gente aplicar, né? De repente ele teve aquela possibilidade de estudar aquilo e não usar nunca. Talvez porque lá atrás não desse muito dinheiro, a profissão que ele tivesse completasse melhor o que ele precisava para a vida dele. Mas e agora? Está adiando por quê? Né? E a gente vai deixando passar, deixando os nossos talentos enterrados, soterrados, enferrujando, os nossos tesouros aí enferrujando, sendo que a gente podia estar colocando Aqui em prática, estar ajudando pessoas. Sim. Aqui o Paim fez um questionamento aqui, ele perguntou no chat o que faria se perdesse todos os talentos. A gente consegue perder os talentos? Se alguém recebe um talento e perde, a gente está materializando aqui, né? A gente está materializando o talento. A gente consegue perder um talento? Agora, nessa explicação, o talento são possibilidades, é o potencial daquilo que a gente pode fazer. Então, se alguém chega até nós, desesperado, porque um ente querido faleceu, a gente tem a resposta, não tem? Se essa pessoa nos procurar, a gente, de algum modo, vai conseguir, de alguma forma, com a bênção de Deus, a gente vai conseguir consolá-la, dar algum conforto para ela, dedicando do nosso tempo, abrindo mão ali de um momento. Isso é um talento. Quantos de vocês não consolam lá no centro, no trabalho, na família? Isso é um talento. A gente está aqui adquirindo. Isso é talento. A gente não está recebendo? É um talento. A possibilidade de preparar a aula é um talento. São os potenciais. O administrador, ele tirou dele, do ganho dele, para que o outro se beneficiasse. Ah, mas na história ele fez com segunda intenção. O bem foi feito. O bem foi feito. Naquele momento, Jesus precisava contar sim. Isso era o contexto da época. Ele criou a história para que as pessoas entendessem que você precisa fazer o bem. Ainda que você faça o bem com segunda intenção, o bem foi feito. E lembrando, né, Marcos, que é aquilo que você falou lá na explicação sobre a parábola, é uma alegoria, né, gente? Então é um pouco mais exagerado, é um pouco mais, né, cheio de coisas, apesar de serem curtinhas, mas com um certo exagero até nas atitudes das pessoas, que é para chamar nossa atenção mesmo, Exatamente. né? No sentido figurado aí, uma alegoria. É isso aí. Tudo bem, gente? Ficou mais clara essa parábola? As parábolas, elas têm características bem particulares. Sim. Tudo bem? O pessoal está quieto. A gente está refletindo, Marcos. Essa é a verdade. Com frio. Que nem a mãe lá que abriu mão do... Desculpa. Você mesmo adiantou que não seria fácil digestão a aula de hoje, né? Então, dá um tempinho para a gente, né, mastigar um pouquinho melhor tudo que você nos deu. E é por isso do silêncio, porque é difícil, inclusive, de argumentar
para perguntar. Em resumo, eu acho Elaborar. que o melhor exemplo para entender as duas parábolas é a da mãe do rapaz que cometeu suicídio. Sim. Ela buscou por 2 anos uma carta. Ela sabia que ele estava sofrendo. Ela sabia que tinha possibilidade, inclusive, de ela não conseguir nada, mas ela fez. Foi a primeira a chegar, recebeu a número 1. E quando ela viu alguém que, aos olhos dela, sofria mais, ela cedeu do que era dela para que o outro ficasse confortável. Isso é a parábola do administrador infiel. O filho foi beneficiado. É o administrador infiel. Ele não deu bom uso àquilo, mas foi louvado pelo ato da mãe. Para você ver que o bem, ele toma proporções que a gente não tem o alcance. São as possibilidades, os talentos, é isso que a gente recebe. Como a gente faz e como a gente usa, Deus nos dá. Aí a gente é que segue o caminho, e aí a gente colhe de acordo. O Senhor da vida foi e cobrou uma esmola para o homem. Ele tinha um caminhão carregado. Ele deu do que tinha sobrando no bolso. E mesmo isso virou ouro na sua mão depois. Se a gente der mesmo, como coloca na harmonização, compreendendo que isso é transitório, essa vida. Não vamos ficar muito presos às coisas daqui, se apegando. O bem que a gente puder fazer, que a gente faça. É isso. A parábola convida a isso, as duas. A fazer o bem, de acordo com a nossa capacidade, o nosso entendimento. Estejamos preparados, né, com as nossas potencialidades todas, para as oportunidades que surgem. Gente, o tempo está passando, mas eu queria contar para vocês, eu não sei se vocês chegaram a ler isso hoje, eu li essa notícia no UOL hoje. E eu acho que tem a ver com isso, com esse potencial, com estar preparado. É real, tá? Aconteceu agora, esses dias, essa semana. Um grupo de pessoas, umas senhoras, foram com a neta, sei lá, de uma delas, num passeio no centro do Rio de Janeiro. E nesse mesmo dia, um grupo da faculdade estava lá fazendo um evento, faculdade de enfermagem e acho que de medicina também, mas acho que era o pessoal da enfermagem que estava fazendo um evento ensinando as pessoas que estivessem na rua a fazer os cuidados de primeiros socorros. E esse grupo de pessoas que estava passeando não parou, foram chamadas, não, a gente quer ir visitar não sei o quê, não sei aonde, foram lá com a criança para não sei aonde. Uma delas acabou se perdendo do seu próprio grupo. Nesse meio tempo, começou um vendaval, e a barraquinha onde eles estavam estava ameaçando voar, onde estavam os estudantes, e eles foram para um local coberto. A senhora que se perdeu do grupo dela foi para o mesmo local coberto, onde eles estavam ali ensinando populares a fazer manobras de primeiros socorros. Essa senhora que se perdeu do grupo dela teve um treco e caiu ali. Ela teve uma parada cardiorrespiratória ali, do nada, naquele momento. E os estudantes que estavam lá, ensinando os populares a fazer as manobras de primeiros socorros, reanimaram essa senhora por 19 minutos. Tudo levava a crer que ela ficaria com sequelas ou que ela nem voltaria à vida. Ela voltou a respirar, aí chegou o pessoal mais capacitado, vamos dizer assim, né? Médicos, foi chamado, tarana, enfiaram na viatura, levaram de ambulância para o hospital e essa senhora está bem. Acabou fazendo uma cirurgia cardíaca que precisava e está bem. Então, assim, eu fiquei pensando em toda a articulação do pessoal lá de cima, dos nossos irmãos, separando ela do grupo dela,
colocando próximo dos outros. Se ela estivesse no local para onde ela estava indo, não daria tempo dela ser reanimada. E daquelas pessoas, aqueles estudantes de enfermagem que estavam ali, ainda aprendendo, eles estavam repassando o que eles sabiam, mas são estudantes ainda e tiveram essa tarefa, essa missão naquele dia de estar ali presente e reanimar essa senhora. Então, se eles não tivessem, se eles estivessem com medo, né? Porque real eles nunca tinham feito. Alguém precisar daquilo, não tinha caído nenhum na mão deles ainda. Imagina se aquelas pessoas tivessem medo, não atuassem, não colocassem os seus talentos em prática. Então, assim, isso é mundo real. E os nossos irmãos lá de cima estão do nosso lado, estão nos ajudando. A gente segura na mão de Deus, né? Segura na mão de Jesus, sob o olhar de Deus, e faz. E temos de usar todas as nossas capacidades em todos os momentos da nossa vida. As oportunidades estão aí para todos. E eu achei isso muito bonito, queria trazer aqui para vocês. Está no UOL de hoje, eu li hoje no UOL. Quem quiser xeretar, tá lá, tem até o nome das pessoas e tudo. E aí, gente? Vamos encerrar então, Rosana? Vamos encerrar. A Miriam vai fazer as vibrações e a Neide a prece final. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, por essa aula, pelas nossas dúvidas que nos fazem pensar, refletir, pesar, agradecendo por estarmos juntos, por estarmos bem, estarmos com saúde, agradecendo aos nossos queridos mentores desta sala de aula, desta turma, por toda a orientação recebida, por toda a inspiração, e pedindo que a espiritualidade nesse instante nos envolva a todos, em especial a Miriam, que fará por nós as vibrações, e a Neide, que fará a prece de encerramento da aula de hoje. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, mentalizando o que a gente tem de melhor em nossos corações, nosso desejo por um mundo melhor, um planeta mais equilibrado. Vibramos por todos os países, por todos os cantos desse planeta, principalmente aqueles que passam por grandes dificuldades, a guerra, a fome, a violência. Que possamos levar um pouco da nossa força, da nossa energia, do nosso desejo de melhora a tudo aquilo que a gente ainda precisa evoluir. Vibremos pelos nossos entes queridos, por todos os idosos, pelas crianças, por essa juventude que possa ainda ter muitas oportunidades para desenvolver aí os seus talentos, e peçamos por nós mesmos que possamos vibrar em amor por todo o GEMB, por todos os trabalhos que estão sendo realizados nesta noite, por todos aqueles que trabalham e por todos aqueles que vão até lá em busca de ajuda. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, Deus, por toda a graça recebida neste momento, em que nossos espíritos entram em comunhão conosco. Agradecer a presença do querido amado Mestre Jesus pela harmonia desta reunião, pedindo que todo aprendizado permaneça em nossos corações. Agradecer a toda a espiritualidade presente, agradecer a dedicação dos educadores, agradecer ao dirigente desta casa, que nos acolhe e nos orienta, fazer bom uso de todo alimento que recebemos. Que a paz de Jesus nos acompanhe e possamos estar novamente presentes na próxima semana. Assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Jesus. Isso aí, Que assim gente. seja. Então, Isso aí.
Até Tchau, mais. pessoal. Tchau, Boa tchau. noite. Boa Boa semana. noite a todos. Fiquem com Deus, gente. Obrigado. Tchau, boa Tchau, pessoal. noite, bom Boa descanso. licença. Semana, Boa noite, paz e pessoal. bem. Boa noite, pessoal. Boa noite.